Agora é hora de momentos de entrevista, de conhecer e um assunto muito sério, muito real, é o vitiligo, é isso mesmo. É uma doença cutânea que causa a perda gradativa e da pigmentação da pele, geralmente com o surgimento de manchas aí pelo corpo. E é sobre esse assunto que vamos conversar aqui com a dermatologista, doutora Tânia Nelly Rocha. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom que você está aqui para trazer esclarecimento, conhecimento para a gente, né, Serginho? Verdade. A gente Muito aprende bom dia, a cada doutora Tânia. manhã. Bom dia. E hoje vamos falar aí sobre o vitiligo. O que é o vitiligo? Hoje ele tem sido mais conhecido, não tem? Sim, ele tem sido mais conhecido e as pessoas hoje em dia se preocupam, Carol, em ir ao dermatologista. Então, eles estão mais conscientes dessa necessidade. Então, vem uma mancha branca, é importante marcar com o dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Importante. Importante, depois eu vou falar sobre esse detalhe. Porque às vezes aparece uma mancha branca, nem sempre é vitiligo, Carol. Pode ser outras doenças, Sérgio. Uma micose Pode ser uma enganar? micose, pode ser apenas um machucado, pode ser outras doenças mais, vão ser delicadas, como a hanseníase, por exemplo. Não quer dizer que mancha branca é vitiligo. Então é importante ir ao dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia para fazer o diagnóstico correto. E como você achou interessante, Sérgio, antigamente a gente verificava no médico o CRM, Certo. né? Para se constatar que ele é médico. Isso. Hoje em dia é interessante passar essa informação. Para saber que a pessoa é um dermatologista mesmo, de verdade, além do CRM, Sérgio e Carol, tem o RQE, Registro de Qualificação do Especialista. Olha que interessante, para você ter certeza. Fui a um dermatologista. Foi mesmo? É um dermatologista da SBD? Então aí tem que ficar de olho também para ter o diagnóstico preciso, para Exato, saber que certo. Mas ele estamos pode ser um tratando clínico com quem geral entende e do não ser um assunto. dermatologista. Exatamente. É proibido em se intitular dermatologista, não sendo dermatologista, mas para se certificar, CRM e RQE. legal. RQE. Registro de Qualificação de Especialista. Agora, Tânia, deixe-me perguntar para você. Então explica para o pessoal de casa, né, e para nós, o que é então o vitiligo? O que causa essa doença aí? Sérgio, o que causa, ninguém no mundo sabe. Olha. Ainda é uma doença que precisa de muitas pesquisas, embora tenha muitas pesquisas, mas especificamente a causa correta, certa, ainda não existe especificado. Interessante, Existe a possibilidade de ser mais uma doença autoimune, porque as pessoas que têm vitiligo podem ter também associado outras doenças autoimunes que têm que ser pesquisadas, como a questão da tireoide. Olha, eu ouvia falar, tipo, que ela estava ligada mais a questões psicossomáticas. Interessante. Do emocional. Isso. É verdade também? É verdade. É até como está na Bíblia, não é? Coisa antiga, que fala sobre como o rim e como o fígado reage às emoções, não é? Se está na Bíblia, então a gente tem que prestar atenção nisso. Lógico que existem questões emocionais envolvidas na maioria das doenças. E realmente no vitiligo, se a gente perguntar, houve alguma questão mais desafiante, digamos assim, nos últimos meses da vida da pessoa. Agora, doutora Tânia, pensando aí nesse lado emocional, Sim. porque principalmente, até mais para as mulheres, né? Na hora que aparece a mancha e é algum lugar assim mais aparente do corpo, já tem também esse outro peso emocional. Ontem até estreou pelo Muito América. bem colocado. Estreou pelo América um jogador que foi contratado da Caldense, formado na base do Atlético, chamado Cristiano. E o seu corpo todo é tomado pelo vitiligo. Assim, você vê que ele é todo, tem aquela pele branca, bem branca mesmo, por causa do vitiligo. Como lidar então com isso depois aí? Então, a primeira pergunta que a gente faz, nós dermatologistas, é perguntar realmente ao paciente como ele se sente em relação àquelas manchas. Porque a gente não está tratando o vitiligo, nós estamos tratando a doença. Estamos tratando aquela pessoa que está ali na nossa frente, né? Então, se é uma criança, se é uma adolescente, como é isso para você?
Como você está enfrentando essas manchas neste momento da sua vida? Que interesses você tem em melhorar? O que você está programando fazer para melhorar? Se você tem interesse nessa. Se está incomodado, vamos perguntar se a pessoa quer opções, não só para tratar, como também para disfarçar. No caso das mulheres, a maquiagem. Excelente. Consegue Maquiagem corrigir mesmo? bem? Perfeita. Perfeito, perfeito, sabia, perfeito. Dá para disfarçar as manchas do rosto, da mão, em qualquer lugar. E hoje em dia existe até uns fixadores que dá para a pessoa entrar no mar, na água e não vai Que sair legal. maquiagem. Gente. Maravilhoso. Mas isso aí é um tratamento, vamos dizer assim, paliativo. Não é um Com tratamento... certeza. Isso é só para com trabalhar a certeza. Isso é só autoestima para da trabalhar a pessoa. autoestima, se a pessoa quiser, Carol. Porque tem pacientes que não estão incomodados. Estão É a desencanados maioria? ali, vai, É toca a vida. a maioria ou não? Se a maioria não, a maioria está incomodada com as manchas. Aqui, ó, vamos voltar Agora, o sobre tratamento, isso. sim, tem tratamento. Vitiligo nós tem vamos Vamos falar se sobre está isso. incomodado ou não? Nós vamos assistir uma matéria agora de duas pessoas, história de duas pessoas que acho que elas não estão muito que incomodadas eu te com o falei. vitiligo, não. Vamos conferir, depois a gente bate um papo sobre isso. História da vida real. As manchas começaram nos olhos e logo foram se espalhando por todo o corpo. Eu tinha 3 anos de idade, algumas manchinhas começaram a aparecer. E aí eles me levaram ao médico, né, meu pai e minha mãe. E aí a gente descobriu que era vitiligo, né? E as manchas começaram a aumentar e tudo. E eu comecei a fazer tratamento com remédio, tomar sol, que era o tratamento da época. Como era muito nova, Sara se sentia diferente dos outros e não gostava dos tratamentos. Desde pequena eu nunca gostei de fazer, porque eu me sentia uma pessoa doente, apesar dos meus pais sempre falarem, você não é doente. Na escola eu não podia fazer aula de natação, porque era na piscina, no sol, aí a gente conseguiu uma parte da piscina com sombra para eu ir e tal, a gente sempre tomando esses cuidados. Então eu não gostava, porque eu me achava diferente dos outros. Por que eu tenho que fazer isso e as outras pessoas não? No caso de Regina, a infância não foi um problema, porque as manchas só apareceram depois de adulta. Eu descobri, eu já tinha assim os meus 23, 24 anos, né? E a primeira manchinha saiu no pescoço. Eu nem percebi que eu tinha vitiligo e que era o vitiligo, eu não sabia, né? E aí minha mãe que viu uma mancha no meu pescoço e perguntou, falou, o que é isso? Eu falei, eu não sei. Aí ele me levou no dermatologista e o dermatologista fez um exame, né? E me receitou uma pomada. E ele falou que possivelmente seria um vitiligo, que era para guardar os exames. A suspeita se confirmou e ela começou o tratamento. Mas depois de tentar vários métodos sem muito sucesso, ela desistiu dos remédios. Eu cheguei à conclusão que alguns tratamentos não são tão eficazes, né? E eu penso que a primeira pessoa que tem que me gostar, que tem que gostar de mim, sou eu mesma, né? Sabendo que o Senhor me ama do jeito que eu sou e que Ele me aceita do jeito que eu sou, né? Então eu parei de fazer esse tratamento com convicção de gostar de mim mesma, do jeito que eu sou, assim. Eu acho que isso é importante para toda pessoa que tem vitiligo. Hoje, Regina tem 70% do corpo tomado pelas manchas e já não se importa. Sara está com tratamento interrompido e espera uma decisão médica. Mas uma coisa as duas têm em comum. Concordam que não há por que deixar de viver por causa do vitiligo. A pessoa que tem o vitiligo, ela é um ser humano como outro qualquer, né? Ela pode fazer todas as coisas que as outras pessoas fazem, né? Pode casar, pode ter filhos, pode nadar, né? Só tem que tomar alguns cuidados essenciais que todo mundo também tem que tomar. Eu nunca tive vergonha de sair na rua, nada disso, assim. Claro que o preconceito existe, tem muita gente que olha pra gente com umas caras que a gente, né, às vezes até machuca. Mas isso nunca me impediu de fazer nada, né? Eu casei, tenho um marido maravilhoso, graças a Deus. Eu canto na igreja, fico ali, eu me exponho, né, no altar. Mas eu me considero uma pessoa vitoriosa e Deus me abençoa muito, sabe? Eu sou muito feliz, eu não posso dizer que o vitiligo me atrapalha em nada. Seria ingrata se eu dissesse isso.
comentar. Gente, que coisa... Eu fiquei... Ó, a gente ficou ouvindo e conversando. Ouvindo Porque é um e assunto conversando. intrigante, né? Sabendo. É tanto tempo? Eu vi que como que a autoestima... Dois casos onde elas pararam, doutora, e optaram por se aceitar. Elas falam, Deus me ama do jeito que eu sou. Sim. E eu me aceito. Acaba que a pessoa sofre menos quando ela acaba tomando e tendo essa consciência, ou aquele processo de tratamento também, ele traz uma tranquilidade para o paciente. O que a senhora vê na prática? Carol, Sérgio, vitiligo tem tratamento, isso é importante saber, tem tratamento. Sobre essa questão de que Deus nos ama, sim, é verdade, mas na Bíblia está escrito em Eclesiásticos, procure seu médico. Não está falando só que é para você se aceitar e ser amado, ok, né? Mas se tem tratamento, se pode procurar um dermatologista, existem vários tratamentos orais, tópicos, fototerapia, em cabine de ultravioleta B, fototerapia localizado com Excimer lambda, 308 nanômetro, tem tratamento. Se a pessoa também tem alguma questão emocional envolvida, vamos perguntar se quer fazer uma avaliação, um psicodiagnóstico, se quer fazer uma psicoterapia. E até se não quer tratar, também vamos perguntar. Pois é, mas aí então vem minha pergunta, Vou Tânia. avaliar. Por exemplo, eu chego, mostro para você, tem uma mancha assim na minha mão e você, como especialista, uma referência no Brasil nesse assunto, você diz para mim assim, Serginho, você tem um vitiligo. Só que aí eu digo para você, tem? Tô nem aí. Vamos, vida que segue, bola para frente. Sim. Isso causa algum dano à minha saúde ou eu tenho que investigar alguma coisa para ver se tem alguma outra deficiência assim no meu organismo? Serginho, excelente pergunta. Em primeiro lugar, eu vou falar para o paciente que é importante a gente fazer o diagnóstico. Certo. Confirmar realmente se é vitiligo. Porque em vez de ser vitiligo, pode ser uma coisa simples, Entendi. uma micose, uma leucodemia, mas pode ser outra questão, como a hanseníase, por exemplo. Então, eu vou examinar, o exame é clínico e com uma lâmpada de Wood. Porque as manchas do vitiligo, elas florescem diferente quando eu examino com a lâmpada de Wood. Então, eu vou examinar, a mancha vai florescer, se for vitiligo. Confirmado que é vitiligo, a esse paciente que não quer se tratar, eu vou dizer que é muito importante fazer os exames complementares. Porque, como eu disse, a doença, Carol, pode estar associada com hipotireoidismo, baixa de vitamina B12. Então, vamos pesquisar. Então, eu vou solicitar os exames, sim. E também é importante saber que a doença, o vitiligo, ela não está sendo mais considerada só uma doença da pele, não. Porque existem melanócitos nos nossos olhos, existem melanócitos nos nossos ouvidos. Então, é importante também orientar o paciente que ele deveria ou poderia procurar um oftalmologista, procurar um otorrinolaringologista. Existem outras sequências a fazer. Então, o paciente vai procurar o dermatologista para verificar se é vitiligo. Esse é o primeiro ganho, saber o diagnóstico correto. Né? Saber qual que é o inimigo que a gente tem que enfrentar. É isso, exatamente. Inimigo descoberto, Dá inimigo nome vencido. para ele, né? Exatamente. Sem os óculos embaçados, né? Como você disse anteriormente, né? E como você também disse da figueira, né? E da oliveira, né? Da figueira, também depende da pessoa. O tratamento depende também do organismo da pessoa. Sim. Não é verdade? Tem pacientes que o tratamento é mais rápido, tem pacientes que o tratamento é mais demorado, mas é possível ficar sem lesão nenhuma. Ficar para o resto tipo, da vida, sem como lesão se nenhuma. você Totalmente olhasse e nem perfeita. soubesse. Nem soubesse. Mas o tratamento, ele faz uma, tipo assim, uma regressão, por exemplo, a pessoa tá lá, ou ele para naquele momento que tá. Tipo, a gente teve aquelas dois casos. a Sara e Então, a tem uma Regina. parte já tá todo branco o antebraço. Quando você faz o tratamento, recupera Pode ou recuperar para ali? totalmente, não. Pode recuperar, voltar ao normal a ponto da pessoa falar, você teve vitiligo mesmo? Não, pode voltar. A gente surpreende com casos assim, né? Sim, mas o mais importante que eu quis vir aqui ao programa, eu quero agradecer isso a você, sou eu que tenho que agradecer a oportunidade de falar para os pacientes que têm vitiligo, vá ao dermatologista, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem tratamento, a doença não é contagiosa. Tem isso que eu ia perguntar, sobre, vamos voltar ao lado emocional da coisa. Sim.
Vamos dizer que se eu tivesse aqui o vitiligo. Sim. E Você eu pode pegar na minha pensasse mão ou assim, não. Sabe aquela pegada Sim, assim? será de que complementar. É bem assim, bem de leve, assim. Bem de leve. Se for bem... Não, tem que chegar, pode complementar, não tem Não, problema pode. não. Ninguém tem que fazer nada, né? Mas pode, mas não tem problema nenhum. Se Chega. a pessoa tiver vitiligo... Pode abraçar, pode dar um abraçar, joga, tá tudo não certo. transmite. Se fosse assim, coitado dos médicos, né? Que tratam pacientes com hanseníase. Lascou. Não é não? E os médicos que tratam os pacientes com AIDS? Então, ficaria de longe? E olha que E não isso é aí são assim. Nossa, e contagiosos. médico é ser humano, normal, sujeito a todas as intempéries. Não, a gente adoece no momento de adoecer, porque naquele momento o sistema imunológico da pessoa estava não apropriado para defender daquela doença. Uma baixa imunidade. Uma que baixa a gente diria. imunidade. É igual a gripe, por exemplo. Se alguém chegar perto da gente em relação ao contágio e espirrar, ai meu Deus, peguei gripe. Nem sempre. Agora, se você estiver cansado, desnutrido, muito preocupado, estressado, pode ser que você gripe. Então, o que gripe é o vírus ou é o organismo? E aí eu pergunto, para a medicina hoje, tem cura o vitiligo? Vou te responder o que eu respondo aos meus pacientes e aos pais dos meus pacientes, porque quando é criança, quem está aflito são os pais. É verdade. Às vezes vai na consulta, é normal. Vai a criança, o pai, a mãe, o avô e a avó. É normal. E lá fora está esperando porque o um meu tiro dentro do preocupação carro. exatamente. Porque não achou um lugar para estacionar, então ele está dentro do carro esperando Só toda por a família entrar. Exatamente, mas preocupado. Então, a consulta do vitiligo, ela às vezes é considerada urgência, mas é uma urgência psicológica. A pessoa está aflita para saber o diagnóstico. Vou te responder o que eu falo para as pessoas. Para a medicina, ainda não existe uma cura, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Amém. Então, amém. Eu acredito em Deus e se a pessoa também acreditar, Isso. então nós estamos a vários passos à frente. Mateus Tanto é, capítulo 18. Se dois concordarem na terra a respeito de qualquer assunto, E nós tivemos nós vamos vários casos receber. de curas de várias questões Maravilha. na própria Bíblia, Exatamente. na própria palavra de Deus. Exatamente. Então, tanto Carol, Sérgio, que eu coordeno, eu tenho a honra de ser convidada para ser coordenadora do GEDERMA. O que é o GEDERMA? Grupo de Estudo de Espiritualidade e Dermatologia. É o único aqui no Brasil. Então, cada vez mais os médicos se interessam pelo tema que vocês ensinam muito bem, que é a questão da espiritualidade. olha que legal. Então, se o paciente tem espiritualidade, Tem fé. religiosidade e fé, eu creio que esses pacientes melhoram mais. Já Isso é tem. fato. Uma vez, Serginho, eu tô lembrando aqui, eu fui fazer uma visita no hospital, e aí chegou uma médica. E essa médica nem é cristã, não é cristã. E de repente eu virei conversando com ela, eu estava orando pela moça que estava no hospital, e falei, começou a bater papo, falei, me conta aqui, as pessoas que creem em Deus, as pessoas que realmente creem na palavra de Deus, tem diferença do tratamento delas para aquelas que não creem? Ela falou, significativamente. Aqueles que creem em Jesus, eles ficam muito menos tempo aqui do que aqueles que, Sim. não acredito em nada, Sim. eu não tenho fé, não tenho esperança, estou Sim. amargo. Sim. Ela não é cristã. Sim. Isso não é comprovado cientificamente, mas na prática eu vejo. Porque aqueles que creem, eles saem rapidinho. Mas a própria Aqueles que não ciência creem já vão está ficando. comprovando isso também, não Sim, está? mas já que eu também coordeno esse grupo de estudo de espiritualidade e dermatologia, nós temos que ter respeito, né, pelas pessoas que, em vez de lerem a Bíblia, são de outra religião. Claro. Não é? Ou então, por exemplo, tem que ver a base daquela religião da pessoa. Isso. Como é, eu pergunto, como é para você, se é uma outra pessoa que não é cristão, essa questão da cura? Quais são seus recursos interior? Você utiliza a espiritualidade, a religiosidade, a fé? Mesmo ao ateu, que fala, não, eu sou ateu, eu pergunto, ok, em que você acredita? Quais são os seus recursos Quais são os interiores? seus valores? Quais são os seus valores? E você acredita em você? Aí sim. Então é importante, em qualquer espiritualidade, religiosidade, fé, ou até não
tendo isso desenvolvido, se a pessoa acredita em si mesma. É porque Eu no acredito. caso que eu perguntei, Vai mais rápido. ela que não é cristã, não é uma pessoa, porque o cristão é aquele que segue a Cristo. Ela é a pessoa que você seguiu. É, a Isso. médica. Não, a médica que Sim. me disse, ela não é uma pessoa que... O cristão, ele segue a Cristo. Sim, O cristão é isso. sim. E ela falou que a resposta dos cristãos era muito mais rápida. Foi uma resposta dela, por isso que quando a gente comentou, né, eu trouxe isso, uma fala de um médico que tem observado e não é cristão. Sim, mas E como eu falou nunca isso. fui dermatologista de muçulmano, por exemplo, né, eu nunca fui, assim, a dermatologista só de um grupo de ateu, Entendi. um grupo inteiro, então não tem uma amostra muito grande. Eu gosto de respeitar. Entendi, E eu entendi. creio que o mais importante de tudo, independente da religião da pessoa, é a fé que ela tem nela mesma. Ah, estou gripado, vou morrer amanhã. Ou não, estou Chama a gripado. família, pode ser os meus últimos Pode momentos. ser meus últimos momentos. Ou então, como as mulheres falavam antigamente, meus sais, né? E desmaiava. Entendi. Então, depende. Se é homem, se é Agora, mulher. pode acontecer em qualquer idade? Ou sarar a gripe, né? Pra gente fechar a nossa bate-papo. Pode nascer com vitiligo, pode acontecer em criança, em adolescente, em adulto, em pessoas idosas. Eu escrevi um capítulo de um livro de psicodermatologia geriátrica, que é o único no mundo, sobre vitiligo no idoso. Em qualquer pessoa, mas o importante é que vitiligo tem tratamento e que para fazer o diagnóstico a consulta deve ser com um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Certo, doutora Tânia, muito obrigada. Que bom que a senhora veio aqui. Tem Foi muito prorrogação, gostoso. não? Ah, eu gostaria de conversar mas- muito com vocês. Ficaríamos a manhã Tá inteira 0 a com 0, ela, gente, tem que ter batendo prorrogação. papo, conversando. Eu posso vir aqui mais vezes quando vocês quiserem, porque Mas vai de ser muito coração, tratar pacientes que têm vitiligo, para mim, que tenho 57 anos de idade, Nem sou parece. dermatologista, muito Não, obrigada. não parece, Sou não. dermatologista desde 1985. Tratar pacientes com vitiligo é missão de vida para mim. Que bênção. É missão de vida. Procure o dermatologista. Vitiligo tem tratamento. É isso que eu quero passar a vocês. E lembrando, olha lá, RQE, tem que ter RQE. Isso, para além saber do CRM. que tem o registro de qualificação de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Querida, obrigada. Tem tratamento, procure o médico. Deus te abençoe, cada Deus te dia abençoe, mais Carol. sua vida, tá? Muito obrigada. Deus te Obrigado, abençoe, Sérgio. Virginia. Amém, Foi amém. muito E bom. falar em bênção, ser abençoado, agora é hora de você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.